Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se por gentileza. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Muito bom. As portas da prisão já estão abertas. Quanto mais da palavra, mais a sua mente é renovada. Quanto mais você come a palavra, você recebe a palavra, mais oportunidade você tem de sofrer uma renovação mental. Jesus disse, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo a quem e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida. Desde o princípio não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Qual é o trabalho de Satanás? Mentir, 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 mentir. Esse é o trabalho do diabo, mentir. Levantar mais mentiras, levantar instrumentos mentirosos, teorias mentirosas, ideias mentirosas, crenças que são mentiras, mas que, se você acredita, é verdade para você. Eu já vi pessoas por anos. Eu tenho muitas histórias de pessoas que ficaram uma vida inteira aprisionadas, e a porta estava aberta, mas não conseguiam sair. Elas realmente acreditavam numa mentira, acreditaram por anos numa mentira, que elas não podiam, que não tinha mais jeito, que não tinha saída, que não havia esperança, que não havia futuro, que elas não iam conseguir. Ouviram muitas coisas, acreditaram naquelas coisas. Palavras pesadas, ditas no momento da ira pelos próprios pais, criaram marcas profundas, crenças mentirosas, e elas passaram a viver com base numa mentira. O grande problema é o aprisionamento mental. Se você é escravo na mente, você é escravo na vida. O que mais encontramos são pessoas escravas. A porta está aberta, as portas da prisão estão abertas, mas se você não acredita, você não consegue passar, você fica lá, vivendo, aprisionado, com base em mentiras. Quantas pessoas que estão infelizes porque acreditam em mentiras, que estão fazendo uma coisa que não funciona uma vida inteira, porque é o que elas acreditam. É mentira, não funciona, mas elas acreditam que é daquele jeito e elas não conseguem romper. E a palavra de Deus, ela faz isso por nós. Ela nos traz libertação. Isaías 61 fala que nós fomos ungidos para levar libertação, para quebrar cadeias, para levar liberdade aos cativos. Nós fomos ungidos, consequentemente, então, nós fomos libertos dessas cadeias, e agora nós temos capacidade de levar libertação a quem está em cadeias. É aquela história de eu também pensei assim. Por muito tempo eu acreditei que era assim. Eu acabei de vir de Israel e nós tivemos um dos guias, o líder, que chama Israel, e ele foi criado dentro de um sistema socialista. Talvez você já ouviu em Israel os chamados kibbutz. Eram como cooperativas
E ele contou a história dele para nós. E ele passou a vida acreditando que aquela era a única maneira de viver. Então, o que acontecia quando nos kibbutz é que todos tinham a mesma coisa. Então, os pais tinham um quartinho pequenininho com um banheirinho e tinha a ala das crianças, onde tinha alguém que tomava conta dessas crianças. Então, os pais não podiam criar as crianças. Então, ele foi criado, separado dos pais, e como eles eram chamados? Filhos do kibbutz. Não era o filho da Dona Maria, do seu João, mas filhos do kibbutz. Porque não eram filhos dos pais, mas filhos do kibbutz, filhos de um sistema. E aí, quando eles se tornavam mais jovenzinhos, eles eram levados para o lugar dos jovens. Então, esses jovens tinham que trabalhar muito duro, e um usava a roupa do outro, e então eles tinham, em média, umas 2 trocas, com um nome bordado, e eles lavavam suas roupas, e então usavam aquela roupa e era o que tinha. E foi colocado dentro dele que não precisava de dinheiro. Então, quando alguém falava assim, mas como não precisa de dinheiro? Você precisa de dinheiro para comprar as coisas? Não, você não precisa de dinheiro. Porque ele foi criado no kibbutz, onde eles trabalhavam e dividiam entre eles, e não criavam seus filhos, seus jovens se tornavam os novos trabalhadores do kibbutz, até que ele foi crescendo e ele começou a ele observar que ninguém saía do lugar. E aí ele conversou com alguém bem mais velho, que um dia também tinha feito parte daquela ideologia. E ele disse que ele contou uma historinha para ele, né? Perguntou para ele, disse que o pessoal do kibbutz, as autoridades perguntaram, se você tiver 2 casas, você dá para todos o kibbutz? Ele disse sim. Se você tiver terras, 2 fazendas, você dá? Dou. Se você tiver 2 automóveis, você dá? Dou. E se você tiver 2 vacas? Não dou, não. Eu não dou, não. Porque eram as 2 coisas que ele não tinha nada das outras. Não dou, não. Então, a única coisa que ele tinha eram as 2 vacas. E ele, então, ele chegou à conclusão, observando e ouvindo pessoas que tinham conseguido sair daquela prisão, que aquilo não funcionava. Que era muito bonito na prática, no papel, para se vender era uma história e um sonho que muitos acreditaram que poderiam realizar, mas ele viu que aquilo na prática não acontecia. E aí ele quis sair daquilo. Mas aquilo, depois ainda falei com ele, mas aquilo deixou por muito tempo marcas profundas, porque ele não foi criado, ele foi chamado uma vida inteira como os filhos do kibbutz. Então ele perdeu aquele afeto. Os pais também, por conta da ideologia, não tinham o afeto. Tinham os filhos e permitiam que eles fossem criados
pelo kibbutz, com a ideologia, sendo incutida aquela ideologia. E à medida que ele foi crescendo, enquanto ele era menino, não sabia lutar contra aquilo. Quando ele era jovem, parecia algo realmente que ia funcionar no futuro, e ele foi vendo que aquilo não funcionava. Um dia ele acordou e viu, começou a ver que ninguém tinha nada, que ele não tinha nada, que aquilo não ia para frente. E aquilo começou a declinar e declinar, e acabou. Você ainda tem alguns lugares que você passa ali, ainda tem alguns kibbutz, mas não funcionam mais dessa forma, porque as pessoas, por estarem lá, então eu conversei com alguém que foi filho do kibbutz, entendeu que aquilo era uma escravidão e não quis aquilo para a vida. Mas aquilo deixou marcas, mas ele quis sair. Ele entendeu que ele podia sair e que só dependia dele sair. Então você pode ser criado num padrão, você pode ter recebido doutrinas, ter sido doutrinado de uma forma, educado de uma forma que te escraviza. Mas um dia você tem um encontro com a palavra. O que ajudou muito Israel foi quando ele foi tendo um encontro com a fé. Tanto que ele fala, ele usa, ele não é... Você ainda não percebe que ele realmente é um judeu messiânico, mas você vê ele falando de uma maneira respeitosa. Ele fala o Senhor Jesus. Foi tendo um encontro com a palavra e sendo ensinado e ouvindo pessoas que um dia também estiveram lá e foram rompendo, que ele começou a ver que tinha um outro modo de viver, que não escravizava, ele começou a ver que aquilo era uma escravidão, que aquilo era um roubo, e ele quis sair daquilo. E ele saiu. Saiu e em um dos nossos ônibus, ele quis, eu vi que ele ia, e tinha algum atrapalho, alguém fazia uma pergunta, mas ele queria contar aquela história. Ele quis que nós soubéssemos da história dele. E eu sabia por que ele queria. Porque era uma maneira dele dizer, escuta, eu estive lá. Eu sei como é isso. Eu fui uma das crianças, filhos do kibbutz. Mas se você quiser sair, você pode. São tantas mentiras que Satanás vai contar para você. E você vai decidir. Se você vai ficar com o que a palavra de Deus fala, ou com as mentiras que ele contou para você. O Israel foi criado num kibbutz. Você pode ter sido criado num lar disfuncional. Você pode ter sido criado em condições precárias e talvez não só financeiramente, mas pior, emocionalmente. Em termos de estrutura emocional, espiritual, você não teve nenhuma, não sei. Isso talvez causou marcas profundas no seu coração. Mas quanto mais você permite que a palavra entre, mais você vê. Mais livre você se torna. É a palavra, é a verdade. Então Jesus estava dizendo, olha, vocês fazem o que o pai da mentira manda, porque vocês acreditam nessas mentiras. Mas são mentiras.
Ele é homicida desde o início. Vocês não têm que viver assim. Jesus estava apresentando, escuta, tem mentira aqui. O pai da mentira, aquele que é homicida, ele é um assassino desde o início, vem contando mentiras para você. E você precisa pegar a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a porta de salvação, quem passa por ela encontra saída, pastagens. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele vem e se apresenta para nós, eu sou o que você precisa. Eu sou a verdade, mas Satanás é a mentira. E ele vai contar mentiras para você. Porque você foi criado num lar disfuncional, não tem jeito para você. Porque você sofreu algum tipo de abuso, não tem mais saída para você. Porque você errou muito, não vai ter mais como ter um futuro. As perdas que você sofreu são grandes demais, não há futuro. E já a Bíblia manda você, fala que nós vamos sorrir para o futuro. Com Jesus você sorri para o futuro. Então Satanás vai vir e vai dizer que você não tem como sair desse vício. Que você não tem como abandonar esse relacionamento ilícito. Que você não tem como mudar esse estilo de vida. Você pode passar uma vida inteira acreditando numa mentira, mas para você é verdade. Então, você não vê outra maneira de sair daquilo, um outro meio de viver, um modo de sair. Aí você não tem paz, não tem alegria, não tem sossego, mas é o que você acredita. Você acredita que é assim que se vive. Por muito tempo, Israel achou que era daquele jeito, só tinha aquele jeito de viver. Aquela era a melhor maneira de viver. Que não havia como viver de outra maneira. Até que ele foi crescendo. E ele buscou a verdade, ele quis ouvir. E ele começou a ver que aquilo era uma escravidão. Que, na verdade, ele foi escravizado desde criança. E que ele não tinha, era uma decisão dele, continuar naquela escravidão ou sair dela. A decisão é nossa. Jesus vem e apresenta um novo e vivo caminho. Um caminho de vida, de paz, de tranquilidade, de libertação. E ele não é religião. Ele não é um sistema que te escraviza. Ele é liberdade. Mas uma liberdade onde te constrange de tal maneira que você agora é capaz de renunciar a tudo por ele. Você é capaz de dizer não para um sistema, para uma vida, para vontades, por causa dele. Porque você entende que ele realmente é o ponto de partida para uma vida plena. Tanto que ele mesmo se apresenta como o alfa e o ômega, o começo de tudo e o fim. Você começa com ele e termina com ele. Ele é a esperança para a nossa vida. A gente encontra em Lamentações Jeremias lamentando a vida dele, falando das suas mazelas. Aí, de repente, ele muda. É como se ele tivesse um despertar de consciência. E é isso que ele teve mesmo. E ele vem e fala, não. Mas eu vou me lembrar do que pode me dar esperança. Ele foca a Deus. Ele imediatamente tira o olhar de tudo aquilo e foca a Deus.
Sabe o que ele fez? Ele viu a porta aberta da prisão. Ele estava ali aprisionado a uma angústia, a uma decadência, a um sentimento de que tudo tinha acabado. Aí ele enxerga a porta aberta e ele decide passar por ela. Não, estou saindo daqui, não vou ficar aqui não. Isso aqui não vai me escravizar. Eu não vou terminar minha vida aqui. Assim eu posso te apresentar tantas pessoas nas Escrituras que chegaram num ponto de parecer, sim, que não havia saída. Mas aí elas se encontraram com Jesus e elas decidiram sair daquela prisão. Zaqueu saiu da prisão da corrupção. A mulher pega em adultério saiu da imoralidade. E aí eu posso falar dos que estavam enfermos, Bartimeu, a mulher com fluxo de sangue. E o Jairo? Ele era o presidente, o dirigente da sinagoga. Até que a sua filha é acometida por uma doença que ia levá-la à morte. Esse homem olhou e ele viu que tudo que ele vinha fazendo e ensinando não estava movendo ele do lugar. Quando ele mais precisou, a religião não pôde fazer nada por ele. Aí ele corre e publicamente ele se curva diante de Jesus. Ele mostrou ali para todo mundo que ele era livre o suficiente para sair do lugar em que ele estava e assumir Jesus publicamente. Quando eles estão indo, Jesus está indo com ele, chega a notícia que a filha morreu. Ele podia ter entrado de novo naquela vala. Jesus fala para ele: tão somente creia. E ele se manteve naquele lugar firme, de fé no lugar da fé, no lugar da liberdade, não da escravidão. Então, eu acredito que tem algumas pessoas num lugar de escravidão. Não é porque você fez uma coisa, uma vida inteira, que você tem que continuar fazendo. Talvez os resultados desse seu sistema, dessa sua fala, do jeito que você fala, age, vem refletindo claramente, através dos resultados, que isso não funciona. Só que o que acontece quando uma pessoa tem uma mente escrava? Ela não sofre uma renovação. Ela tem uma mente tomada por mentiras. Aquilo é verdade para ela. Então, ela tende a olhar e achar que o outro está errado, não ela. Só que quando você tem acesso à palavra de Deus, a palavra de Deus vai derrubando essas mentiras. São como cadeias. A Bíblia chama de fortalezas. Porque dentro de uma fortaleza se esconde muita coisa. Então o diabo levanta fortalezas e ali ele se esconde. E às vezes você pode ter um bom pensamento, parece que é um pensamento maravilhoso, mas ele é enganoso. Ele vem tomado de engano. Mas como parece ser muito bom e todo mundo diz que é bom, é difícil você acreditar que, na verdade, aquilo é uma mentira bem embrulhada. E às vezes nós estamos segurando mentiras que têm um bom embrulho, têm uma cara boa. Mas são mentiras. A religião pode nos contar muitas mentiras. Ideologias. Nós podemos passar uma vida acreditando em muitas coisas que, na verdade, estão desalinhadas da palavra de Deus.
Mas quanto mais você tem acesso à palavra de Deus, mais luz você recebe. Mais a separação, essa separação da luz e das trevas. Você começa a ver, não, isso aqui está errado. Não, isso aqui não é verdade. Não, eu não tenho mais que viver nesse lugar. Eu posso sair. Não, eu não tenho mais que ser desse jeito. Eu posso sair. Eu já encontrei pessoas que foram formadas num lar disfuncional, de gente muito maliciosa, mentirosa, dependente de imagem. E a pessoa está beirando os seus 60 anos. E já ter tido, por 20, 30 anos, acesso à informação bíblica. Mas aquilo estava tão rígido, uma mente tão rígida, que não conseguia romper. Por mais que a pessoa estava ouvindo a verdade, ela continuava segurando a mentira de que ela tinha que viver daquele jeito. Uma mente maliciosa, dependente de imagem, com mentiras, acreditando, inclusive, que algumas mentiras são necessárias. Que não é um grande problema, e que Deus, inclusive, entende. E Ele não vai ficar chateado com isso. Quantas pessoas que passaram uma vida acreditando nisso? Muitas. São fortalezas, são mentiras. Pessoas tomadas de sentimentos lamentáveis, mas que aqui fora elas tentam, de todas as formas, mostrar uma coisa, mas lá dentro tem outra. Mas aí elas se acostumam em convencer. São fortalezas. Porque, por fim, elas perdem a confiança nelas mesmas. Ou chegam a cauterizar essa consciência. E aí nada mais toca. Por quê? Porque elas não querem se livrar dessas mentiras, desses enganos. A palavra está vindo, mas elas ainda ficam com aquilo. Mas quanto mais acesso você tem à palavra, mais oportunidade você tem de receber, recebendo a verdade, sair dessas cadeias. As portas da prisão estão abertas. E eu não tenho mais que ficar lá, porque a mentira é uma escravidão. Uma mente maliciosa é uma escravidão. O medo é uma escravidão. Aliás, o medo é a maior arma de Satanás. Aqueles argumentos, desculpas que nós arrumamos para não fazer o que Deus está nos chamando para fazer, podem nos escravizar por uma vida. Quantas pessoas que em alguma área elas agem como verdadeiros escravos, pessoas aprisionadas. E a palavra está vindo e está dizendo, ei, isso é uma mentira, você não tem que viver assim. Mas a pessoa acredita. Então, por exemplo, eu já encontrei gente que cometeu muitos erros, algo ruim aconteceu, veio uma colheita ruim, e ao invés da pessoa agora com Jesus acreditar que em Jesus tudo se fez novo e ela pode sair daquilo e vencer, ela não tem a coragem nem de orar por aquilo. Porque ela acredita que aquilo é irreversível. Mas só para a morte. Enquanto você está vivo, você pode se arrepender, você pode reposicionar e pode mudar. Você pode tomar outras decisões.
Você pode fazer outras escolhas. Você pode ter sido de um jeito até hoje, do mesmo jeito. E acreditar que não há como você sair disso. Mas a palavra vem e diz, sim, há como você sair. Você não tem mais que agir assim. Você pode ter sido um pai ou um marido negligente até hoje. Mas hoje você pode se levantar e assumir o lugar que é seu. Você pode ter sido uma mulher tola até hoje. Mas hoje você pode fazer essa risca no chão e se levantar como uma pessoa diferente. Você sabe que quando você depende de como você foi criado, a forma, pode potencializar aquilo que já é inerente à sua personalidade. Muita coisa foi potencializada em mim. Então, por muito tempo, por eu ter uma personalidade mais determinada, eu começo uma coisa, eu vou até o fim. Eu também justificava uma coisa que, na verdade, era desequilíbrio, como algo normal da minha personalidade. Bom, eu sou uma pessoa que vou e ajo, então realmente não tem como eu ser essa pessoa calma. E eu acreditava nisso mesmo. Que ser calma não combinava comigo. Eu era estourada, isso era normal. Quando Deus começou a falar comigo sobre o fruto do Espírito, eu tentava entender, por exemplo, amor. Eu tentava entender amor de forma racional, eu tentava racionalizar. Eu tentava entender com a minha mente. Então eu falava, senhor, me desculpe, mas isso é loucura, não dá para cumprir com isso aqui. Muitas vezes eu falei isso para Deus. Amor, como é que eu vou amar meu inimigo? Como assim? Porque eu tentava entender isso, eu tinha uma mente totalmente fechada, escrava para a verdade. Então, não, isso não faz sentido para mim. Óbvio, eu não estou entendendo pela fé, pelo Espírito. Eu estou tentando entender com a minha mente, não com o meu espírito. Porque a minha mente vai me dizer uma coisa, meu espírito está dizendo outra. Se eu tentar entender com a minha mente, vai ser um problema, porque eu vou ficar aqui, eu vou enlouquecer, vai sair fumacinha. Estou tentando compreender um negócio com a minha mente. Mas não é com a mente, é com o espírito. A mente é a porta do coração. Vai passar por aqui. Claro que eu vou pensar, mas eu tenho que tomar decisões com base no espírito, com base na fé. Fé no quê? Na palavra. Deus ia me mandar fazer um negócio sem me dar condições para fazer isso? Obviamente que não. Mas Satanás vai vir e vai dizer, isso não faz sentido. Isso aí não tem lógica. Porque, claro, eu estou racionalizando. Não, isso não funciona. Isso nunca vai dar certo. Isso é loucura. Eu falei algumas vezes para Deus, Senhor, isso é loucura. Não tem como, eu não consigo isso. E Deus foi me ensinando. Aquelas fortalezas, eu tive que querer sair daquela prisão. Onde tudo era muito rígido, eu tinha uma mente rígida. Na verdade, eu não sabia, se me chamassem, se dissessem para mim que eu vivia no modo reptiliano, eu ia ficar ofendida. Mas eu vivia no modo reptiliano, e eu vivi no modo reptiliano por uma vida inteira. Você vê um réptil, você mexe com ele, vê como um jacaré reage. Era assim que eu reagia. Tomou, levou, pronto. Veio do mesmo jeito que vem, estou dando. É um modo reptiliano. O que é isso? É uma escravidão, é uma mente rígida. Mas eu acreditava de verdade que era assim que se vivia.
Sou estourada mesmo, e por um tempo eu achei bonito. Sou estourada, sou de briga, não mexe comigo, o pau vai torar. É bonito, achava bonito. Sou geniosa, sou de guerra, então eu achava bonito. Então a minha fortaleza, porque parte disso meu pai também fortaleceu isso em mim. Se você apanhar fora, você apanha em casa, então resolve seus problemas lá fora. Meu pai era um homem mais bruto, né? Um homem que domava animais, e ele me levou muito para isso. Eu gostava muito de estar com meu pai. Então, eu fui criada em cima de um cavalo, no mato. A gente era ensinado a isso. Então, por exemplo, você estava... Isso eu vivi muitas vezes, de estar indo para o curral e uma cobra atravessando no caminho. E a gente não era ensinado a ter medo. Então, você está andando a cavalo, eu me lembro de uma vez que eu estava andando, o meu cavalo quis empinar, na verdade era uma mula, ela quis empinar porque a hora que eu olhei, tinha uma cobra, e ela foi, eu tocando, né, vamos para frente, e ela não queria ir. A hora que eu vi, era uma cobra. Era um lugar que tinha muitas cobras. Então, aí você se agarra a algumas coisas, né? Eu fui forçada a fazer isso, eu tinha que fazer assim, eu tinha que tomar conta disso. Então, você vai criando fortalezas, desculpas para você, você conta historinhas para você. Eu sou assim porque não tem como eu ser diferente mesmo. Fui criada nesse contexto, para ser assim, para não sei o quê, para enfrentar. Eu estava com meu pai para me ensinar a andar a cavalo e perder o medo do cavalo. Com 4 anos, ele me colocou em cima de um cavalo, sem rédea, sem nada. O cavalo disparou, eu fui parar lá no fundo, caí, torci o pé. Vim mancando, alguém foi me buscar? Não foi. Eu vim mancando de lá para cá. E querendo chorar. Só que eu já sabia. Se eu chorasse, meu pai ia me botar de novo. Então eu tinha que mostrar que eu era durona. E que está tudo já aprendido a primeira, não precisa ser a segunda. Estou ótima. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Eu estou bem. Entendeu? E aí, você não sabe dosar. Eu fui ensinada a ser forte, a enfrentar as coisas, mas, ao mesmo tempo, não tinha suavidade, não tinha doçura. E isso, para mim, era uma bobagem e que isso é coisa de gente fraco. E quando você é duro com você é duro com os outros. Se você é duro com você é duro com os outros. E você vai crescendo, entendendo firmeza, coragem, de uma forma equivocada. E foi a palavra que foi me ensinando. Eu me lembro do dia que o senhor, quando eu disse, não dou conta de controlar. Ele disse, você dá, porque você não tem essa atitude na frente de todo mundo. E assim você vai aprendendo com Deus, com a vida, com as coisas que não dão certo. Aí você vai a Deus, Deus mostra para você. Porque eu também sempre fui de perguntar para Deus, Senhor, por quê? E quantas vezes o Senhor me mostrou que, na verdade, eu só estava colhendo aquilo que eu vinha plantando. Havia uma cegueira. O diabo contou mentiras para mim. Que se eu fosse uma pessoa mais suave, mais doce, isso significava fraqueza. E eu não fui criada para ser fraca. E você entende a força de uma maneira totalmente diferente. E aí, então, vamos lá. Agora eu tenho que descobrir as mentiras. Todas essas mentiras que me foram contadas. Algumas que você não pode, outras que você pode até demais. Tem um desequilíbrio, e a palavra de Deus vem para te equilibrar. Quando eu fui tomando consciência que força tem muita diferença de desequilíbrio, de falta de domínio.
E muito do que eu tinha era uma confusão. Tinha força, mas com muitos desequilíbrios, falta de domínio. Precisava de domínio. Mas até você construir, você está lá com aquela construção mentirosa, você tem que demoli-la. Aquilo não está te fazendo bem. Você não está feliz. Cada vez que você estoura, eu me lembro, cada vez que eu estourava, vinha uma tristeza, claro. Quem guarda a língua guarda das angústias da alma. Eu ficava angustiada, porque eu estava entristecendo o Espírito Santo. Mas ainda estava confuso aquilo para mim. Eu tinha que entender que muita coisa que eu acreditava, muitas coisas eram mentiras. Que força não tem nada a ver com desequilíbrio. Que ninguém ia pisar em mim, que, na verdade, parte daquilo era a minha insegurança. Então, eu já levantava o muro. Não chega perto, não chega perto, que eu estou pronta para te atacar. Não chega perto. Quer dizer, na verdade, eu estava tentando me esconder. Tinha uma menina ferida e insegura, uma criança que precisava ser curada. Você pode se apresentar de uma forma tão segura e ser a pessoa mais insegura. Quando eu fui descobrindo o tamanho da minha insegurança, e que, na verdade, eu só criei uma barreira, um muro para me proteger, foi difícil. Lembra que eu fui criada para odiar a fraqueza? E ainda não gosto dela. Continuo não gostando dela. Mas hoje eu sei dizer o que é fraqueza. Fraqueza está relacionado a essa submissão aos sentimentos. E, na verdade, eu era submissa e escrava aos meus sentimentos. E eu precisava de uma libertação. A prisão, na verdade, a porta estava aberta, mas eu não sabia como sair. Foi ouvindo a palavra. Foi quando eu peguei para estudar o fruto do Espírito. E eu vi que eu não tinha a maior parte das virtudes. Eu não tinha amor. Eu não era uma pessoa feliz. E aquilo me fez chorar muito. Porque quem olhava para mim achava que eu estava feliz, mas eu não estava. Então eu não tinha alegria. Eu não tinha paz. E sabe por que eu não tinha paz? Porque eu vivia na guerra. E guerra sem recompensa. Eu tinha uma benignidade, eu tinha uma generosidade, mas muitas vezes eu acabava apagando aquela generosidade, aquela benignidade, com aquele comportamento reativo. Mansidão, temperança, não tinha. E você quer ver se ofender uma pessoa que não tem, dizer que ela não tem. Porque ela não quer também aceitar que ela não tem. Você não tem mansidão nenhuma. Como assim? Quem você pensa que é para falar se eu tenho ou não tenho a virtude do Espírito? Ou seja, tudo está, se algo te incomoda, se está mexendo com você, está te incomodando, não é o que o outro falou, é o que você sabe. E até você ir descobrindo tudo isso, você está numa mentira. Você tem que querer sair disso. Eu quis sair disso. Um dia o Senhor me levou para Moisés, um homem reativo, estourado, que matou um homem. Ele matou um homem. E aí a Bíblia me diz que ele se tornou o homem mais manso da face da terra. Aquilo me despertou um desejo por isso. E eu quis saber como que ele conseguiu isso na vida dele. E um dia o Senhor me levou
para aquele momento onde o Senhor falou, eu vou mandar um anjo, eu não vou mais com vocês para a terra. E ele vira para Deus e fala assim, então eu não vou, ninguém vai. Porque eu não quero a terra. Resumindo, né? Traduzindo, parafraseando, eu não quero a terra. Eu quero o Senhor, mostra-me a tua glória. Esse homem foi passando tanto tempo com Deus, que ele foi se parecendo com Deus. Quando ele descia, o rosto dele resplandecia. Eu fui tendo fome por isso. Fome por isso. Porque eu vi o quanto esse homem... Quando Jairo chega, eu me coloquei no lugar. Quando eu me lembro de uma vez que eu li aquilo e pensei, o sujeito está lá na vida dele, aparece do nada para dizer para o Moisés, Moisés foi muito equilibrado aqui. Eu me coloquei no lugar do Moisés, eu falei, naquele momento da minha vida, naquela época, eu teria estourado com Jairo, com Jetro. O Jetro era o sogro do Moisés, aí já vem o sogro, né? Está observando. E vem e diz assim para você, Moisés, o que você está fazendo não é bom. Imagina se o Moisés fosse a mesma pessoa. Ele podia olhar para o Jetro e dizer assim, cara, presta atenção. Olha o que eu estou fazendo, olha o que Deus já me usou até agora, para você aparecer do nada e dizer o que eu estou fazendo não é bom. Você chegou ontem, e tinha chegado ontem mesmo. Neste caso era literal. Aí ele começa a observar, Moisés o dia todo ali atendendo as pessoas, e ele no final fala, olha, o que você está fazendo não é bom. Você vai esgotar, o povo vai esgotar, isso não funciona. E Moisés pega o conselho dele, acata direitinho, põe em prática, e a liderança do Moisés só cresceu. Mas quando você vive no modo reptiliano, com base em mentiras, você acredita em mentiras, como que você recebe uma coisa dessa? Está me diminuindo, está me ofendendo, está tentando diminuir o meu trabalho, não fez metade do que eu fiz e está querendo botar o dedo no meu trabalho? Você vê como é que é? Esse é o escravo. Então eu fui estudando e fui vendo que eu era uma escrava. Apenas uma escrava, uma pessoa que estava cheia de escravidão. Uma mentalidade escrava. Lembra que Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Então o que aconteceu? Israel era livre, mas vivia como escravo. E aquela geração se perdeu no deserto. Aquela geração se perdeu no deserto. Porque é a história que a gente sempre fala, tirar Israel do Egito, para Deus foi fácil, tirar o Egito de Israel que foi o problema. Porque agora você tem que querer, você vai ter que tomar uma decisão de se alinhar com a palavra, pegar a palavra. E quando a palavra chega, ela põe luz naquelas trevas. Ela mostra. Então, a palavra foi me mostrando minhas inseguranças, minhas fraquezas. Que tudo que eu detestava, na verdade, era eu fugindo daquilo que acontecia comigo. Eu só estava tentando esconder. E se eu queria uma vida poderosa, eu não podia viver daquela forma, porque aquilo era uma escravidão. E como eu sou aquele tipo de pessoa também, que quando eu tomo consciência de algo, eu não quero mais aquilo. E eu não consigo conviver com algo que não é de verdade. Então, quando eu fui vendo, isso não é de verdade, isso não é verdade, esse comportamento é equivocado, você está errado aqui. Eu fui vendo as mentiras que o diabo tinha contado para mim uma vida inteira. Que eu não tinha como mudar, que eu era daquele jeito mesmo. Que mudar significava fraqueza. Então, eu fui vendo no fruto do Espírito, e foi quando eu fui entendendo, há muitos anos, amor,
não é sentimento. Amor é uma questão de fé, é um mandamento, é uma decisão. Se alegrar tem a ver com uma decisão. Como com a pessoa que está em fúria vai ter alegria? Como que essa pessoa vai ter paz? Como? Não vai. Eu me lembro de uma vez que o Senhor me deu, eu pedi uma palavra para Ele, após eu estourei o que não era difícil, e Ele me deu eu falei, fala comigo, eu estava tão arrasada, puxa, de novo isso, o Senhor falou, uma pessoa sem governo é como uma cidade sem muros. Então eu fui vendo, desequilíbrio é uma coisa, força é outra. Isso mostra fraqueza. Isso é só desequilíbrio. Não é o tom, não é você vou e faço, que transforma você numa pessoa forte. Isso podem ser características muito boas. Você pode ser uma pessoa determinada, perseverante, disciplinada em muitas coisas, mas descontrolada em muitas outras. E agora eu gostaria que você abrisse o leque. Abra o leque. Porque talvez tem coisas que você acha e que Deus já vem tocando, mas você não consegue ver a mentira atrás disso. Você acha que é assim, que não tem outro jeito de viver, que você não consegue ser diferente. Talvez você foi criado num padrão. Por exemplo, pessoas que se acostumaram a agir como filhos uma vida toda. Quantos casamentos que não funcionaram porque o marido casou e continuou querendo ser filho da esposa? Ele não virou a chave. Ou a mulher que teve um pai que a protegeu muito e agora ela espera que esse marido seja o pai dela. E esse homem não consegue competir com o pai, e ela não consegue virar a chave. A pessoa passou a vida tendo medo de muita coisa, agora está transferindo esse medo para os filhos. Ela está conseguindo produzir uma nova geração baseada em mentiras. Porque o que a move são crenças que escravizam a vida dela, não a libertam. Eu estava cheia de crenças, muitas voltadas para esse temperamento, e que eu não queria mais, e que eu não quero mais. Sabe quando você toma uma decisão e você passa a perseguir aquilo, de ter escrituras, de eu pegar escrituras e ficar repetindo. Por exemplo, de ler sobre o fruto do Espírito e declarar várias vezes, eu tenho a mansidão na minha vida. Eu tenho equilíbrio. Porque naquela passagem que o Senhor disse que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, Ele diz também, e de amor e de equilíbrio. Então, eu passei a acreditar que o amor estava dentro de mim, a coragem, o amor e o equilíbrio. Então, eu tenho coragem para fazer muitas coisas, mas cadê o amor e o equilíbrio, o domínio próprio? Então, está desequilibrado. Mas então lembra que havia uma dureza comigo? Então, como você se trata, você trata os outros também. Não é porque você quer tratar o outro mal, é como você se trata.
Ou melhor, você não pode dar o que você não tem. Então, você precisa se encher da verdade. E acreditar na verdade. Acreditar no que você está lendo. Acreditar que você foi ungido para levar boas notícias, para levar libertação. E significa que você tem tudo isso em você. Você não pode mais viver com base nas mentiras de Satanás. Cada um sofre ou sofreu com algumas. Mas as mentiras, elas tomam a vida da gente de uma maneira que você fica cego. E você acredita totalmente que quem está certo é você. E dependendo da pessoa, algumas até recebem bem, uma direção, outras nem isso. O orgulho é tão grande que de cara é, quem você pensa que é para me ensinar como eu vou viver a minha vida? Ou seja, lá no fundo tem uma amargura, tem ofensa retida, tem sentimentos miseráveis controlando a vida da pessoa. Nós precisamos detectar as mentiras que Satanás contou para nós. Nós precisamos descobrir as prisões e entender e acreditar que as portas da prisão já estão abertas. Eu não preciso mais viver nesse lugar. Porque também tem isso, uma pessoa orgulhosa, se ela foi de um jeito uma vida inteira, ela agora acha que ela não tem por que mudar. Ou a escravidão ainda é mais profunda, que ela se preocupa com a opinião dos outros. Mas o que vão dizer? Eu fui assim a vida inteira. Você nunca ouviu uma pessoa que você fala para ela, você precisa mudar, você precisa ver as mentiras que têm guiado a sua vida. E a pessoa ainda virar para você e dizer assim, todo mundo fala que eu tenho que mudar, eu não tenho que mudar, eu fui assim a vida inteira, eu vou continuar assim. Quer dizer, me engula, olha o tamanho do orgulho, da arrogância. Eu fui assim a vida inteira, eu vou continuar assim. Me aceite como eu sou. Só que a vida não é assim. A vida não é assim. O que vai acontecer é que se você não tem evolução, você decidiu viver na escravidão, você vai perder muita coisa. Você pode perder seu destino. E pode perder relacionamentos importantes. Porque nem todo mundo vai ter estrutura para conviver com uma pessoa que decidiu viver nesse lugar de escravidão. É muito difícil lidar com o escravo. Tanto que Provérbios fala isso. Que é terrível o escravo que vira rei. Dê poder a uma pessoa que tem uma mentalidade de escrava. Você potencializa aquilo que está lá. Como ela é escrava, o que vai sair dela? Muitas vezes um tirano, você não vê tiranos por aí, é escravo que virou rei. São escravos que viraram reis. Quando ele tem uma posição de importância, de poder, tem dinheiro, tem um cargo importante, ele usa, porque o que vai sair dele? O que ele tem. Se ele tem feridas, se ele tem revolta, se ele está cheio de ódio, vai sair, o que vai sair. Ele está escravizado por um sentimento. Ele está escravizado por crenças mentirosas. Ele decidiu acreditar em mentiras. Ele acredita nos sentimentos dele. É uma pessoa cega, ela não acredita que aquilo vai ter volta. Na lei do bumerangue, ela não acredita nisso. Ela acredita que não tem problema, que ela pode ir, vai. Dá para ver quando tem um cego diante de você. Dá para ver. Quem já saiu disso consegue enxergar o cego.
Às vezes eu olho e eu vejo, quantas vezes eu já falei, até para lideranças, tenha paciência. Essa pessoa não está pronta para ouvir ainda, ela está cheia dela. Ela ainda acredita em muitas mentiras. Não adianta, você vai perder essa... Já falei várias vezes para a liderança, não adianta confrontar nisso, ela não está pronta para ouvir. Ela vai ouvir. A hora que você falar, ela vai achar que você está contra ela. E ela vai se fechar contra você. Isso é comum acontecer. Quando a pessoa é muito orgulhosa, cheia dela, vai corrigir essa pessoa. Então, às vezes, você tem que aguardar, deixa a palavra ir falando. E as dores, né? Porque a dor é o megafone de Deus. Às vezes, ela não ouve de outra maneira, a não ser com a dor. Eu fui essa pessoa. Eu só parei para ouvir a Deus na dor. E depois, em várias situações de frustração, que eu parei para dar atenção para isso, está errado. Isso não está funcionando. Eu estou acreditando numa mentira. Não tem que ser assim. Isso é bobagem. O diabo, ele é o pai da mentira. E ele vai contar mentiras para as pessoas. E se você não tiver acesso à verdade, se você não der atenção à verdade, você vai passar a sua vida escravo de mentiras e vai perder seu destino. E uma coisa que eu pedia muito para Deus, Senhor, não deixa eu perder meu chamado, meu destino. Eu me lembro de uma época que Deus começou a trabalhar comigo foi bem no inicinho que eu cheguei em São Paulo, ali na Celso. Foi um processo e tanto. E Deus começou a trabalhar muito comigo a história do povo de Israel. Tanto que eu pregava sobre isso sem parar. E o Senhor foi me mostrando, ó, você está vendo esse povo? Esse povo saiu do Egito. O Egito não saiu deles. Olha o tamanho da escravidão. Olha o desequilíbrio desse povo. Esse povo continuou acreditando em mentiras, por isso que esse povo perdeu o destino. E aquilo me fazia cair de joelhos e dizer, Senhor, me ajuda a ver. Eu não quero perder o meu destino. Senhor, me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Eu preciso ver. Eu não quero perder meu destino. E isso foi abrindo, à medida que a minha mente foi sendo aberta, e eu fui vendo. Eu detectei, ó, esse modo de pensar é mentiroso. Essa visão aqui, esse ponto de vista é mentiroso. Não bate com a palavra de Deus. E o Senhor foi me mostrando que uma coisa é força, outra coisa é desequilíbrio. Que aquele gênio forte, aquele comportamento não tinha nada a ver com força, mas com desequilíbrios. E eu comecei a ficar com vergonha. Quando eu me lembrava de algumas atitudes, eu comecei a ficar com vergonha. E a rejeitar aquilo. Não quero isso. Não quero isso. Não quero isso. E sabe quando você vai pontuando, não, também isso aqui não, isso aqui também não. E é um trabalhar. Porque agora eu vi, eu era cega, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu agora consigo equilibrar e entender o que é força, o que é fraqueza. E para quem fugia da fraqueza, eu estava tendo atitudes de fraqueza o tempo todo. Porque cada desequilíbrio daquele era atitude de que era a prova de que eu não tinha autocontrole. E imagina, se a ideia é que você é forte e tem autocontrole, eu não tinha autocontrole.
E para desmontar tudo isso dentro de você, você tem que derrubar orgulho, autocentrismo, crenças e crenças. E entender uma coisa que o Espírito Santo uma vez falou no meu coração. Mas isso foi assim revelador para mim. Eu tive uma atitude que eu não devia ter, e quando lá vai eu com a minha desculpa de novo, não, senhor, é muito difícil, não consigo e tal, o senhor falou, mas falou no meu coração. Eu não ouvi audivelmente, mas eu ouvi dentro de mim que ecoou e mudou minha vida. Ele disse assim para mim, você se acostumou a agir assim. Aquilo desvendou, ou seja, era o hábito. Eu me habituei a muitas coisas. A partir dali eu comecei a buscar várias coisas que eu achava, que eu acreditava, mas que eram mentiras. Porque tinham se tornado hábitos na minha vida. É a força do hábito. Tem coisa que você faz, não é nem que você gosta, é a força do hábito. É a força do hábito. Eu me lembro de uma pessoa que ela sempre tentava se mostrar mais seca, mais meio mal-humorada mesmo. Como que aquilo desse a ela autoridade, aquilo estava roubando dela a autoridade. Porque, na verdade, você não quer conviver com gente, você não vai seguir, ainda mais em liderança, você não segue gente mal-humorada. Você segue gente agradável, gente segura, gente que sabe para onde está indo, mas gente agradável, gente bem-humorada. Como é que em liderança você acha que vai ser seguido, admirado, respeitado, se o que há em você é um mau humor, você acha que responder rispidamente, grosseiramente para uma pessoa, ou ter aquele comportamento meio que, não se aproxima muito, fruto de insegurança. Porque a pessoa segura, ela já desmontou essas cadeias. Não tem por que ter muros. Fazer tipo. Às vezes não é nem o que ela faz, não, é o que ela acredita que funciona. Ela acredita, mas é verdade para ela, porque ela acredita, mas é uma mentira. Porque quando você vai para o fruto do Espírito, o fruto do Espírito desmonta tudo isso. Começa com amor, porque sem amor você não consegue praticar todas as 9 virtudes. E termina com domínio próprio. Sem domínio próprio você não consegue manter todas essas virtudes em ação. Não consegue. E à medida que a palavra vai entrando, ela é como uma água limpa, que vai lavando, vai te renovando. Você se torna essa nova criatura em Jesus. Mas agora a sua alma, que é o centro das suas emoções, ela passa por uma renovação, por uma transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É uma transformação que equipara com a metamorfose de uma lagarta para uma borboleta. Se você vai no profundo estudar isso no grego, você vai ver que é o mesmo sentido dessa mudança, desse processo de sair da lagarta para a borboleta. Uma metamorfose, uma metanoia. Isso era uma lagarta feia. Cada um foi um tipo de lagarta. Tem umas com aquelas taturanas, cabeludas. Né? Mas aí, em Jesus, você passa por essa metamorfose, por essa transformação.
para essa mudança. É uma mudança interna que reflete aqui fora. Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que passar por essa transformação. Que é uma mudança, a conversão da sua alma. Porque você crê em Jesus, seu espírito revive. Mas a alma, o centro das suas emoções, como você pensa, sente, vontades, emoções, elas estão lá, você foi formado de um jeito. E agora, então, você entra no processo da santificação, que é diferente da justificação. Tem gente que confunde justificação com santificação, são duas coisas diferentes. A justificação, você não faz nada para isso. Você só crê. Crê no seu coração, confessa com a boca. A salvação é pela graça. E você é justificado em Jesus Cristo, é perdoado. É a obra da redenção. Agora você passa para o processo da santificação, que é a palavra que é água que vai te lavando e te purificando. Então você pensava de um jeito, você acreditava em mentiras, você viveu de um jeito a vida toda. E agora a palavra vai te ensinando como viver. Ela vai te mudando, ela vai te moldando. Ela vai te transformando, ela vai colocando luz em você. E o que era normal para você, agora você vê, não é. O que era comum, não é. E começa a acontecer o seguinte, aí quando você, por exemplo, está com pessoas que vivem da mesma maneira como você sempre viveu, você não se encaixa mais. Não se encaixa. Às vezes você está na mesa, você vai para um almoço em família, e agora você começa a ouvir os assuntos, que era como você também pensava, e agora você sabe que isso não está alinhado com Deus, você já não se sente mais confortável. Antes era normal. Agora você não se sente mais confortável. Então eu me lembro que brigar, estourar, era totalmente normal. De repente eu comecei a não me sentir confortável mais com aquilo. Aquilo não combinava mais com essa nova vida em Cristo. Ou seja, antes eu pecava em paz, agora eu não peco mais em paz. Eu não tenho mais paz. Perdi a paz. Vi uma tristeza insuportável. Por quê? Falei demais. Então eu tenho que acreditar. Como antes eu não sabia, mas a Bíblia tem uma lei. Tem lei. Quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. Então, se eu não guardo a boca, eu vou ter angústia. Algumas pessoas, se simplesmente fechassem a boca, ia parar de ter depressão. Depressão ia embora. Tristeza ia embora. Angústia ia embora. A tristeza provém de uma boca que fala sem temor. Na língua está o poder da vida e da morte. Quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto. E tem gente enchendo, como diz a Bíblia, está lá em Provérbios, o estômago de morte. Está enchendo o estômago de morte. Porque fala demais. Então eu fui, através da palavra, encontrando as mentiras, e elas foram sendo desmascaradas pela palavra. Nós fomos criados para... A maioria foi criada para depender da imagem, para depender de sentimentos. A maioria. Para reagir conforme está recebendo.
E aí você começa a ter acesso à palavra de Deus. E ela te ensina o contrário disso. Ela vai te mostrando o que é força. Força tem a ver com domínio. Às vezes você não abre a sua boca, você mostra mais força com a boca fechada do que quando você esbraveja. Você muitas vezes mostra muito mais força, autoridade, poder sem abrir a boca, sem dar um pio. Só o seu comportamento. De quem sabe o que deve fazer, porque está sendo guiado, norteado pela palavra. Isso não é religião. Religião também não te dá isso. É uma convivência com Deus, é um relacionamento com Deus. Quanto mais você anda com Deus, quanto mais Moisés andou com Deus, mais parecido com Deus ele se tornou. Tanto que o rosto dele resplandecia. Quanto mais você anda com Deus, mais parecido com Deus você se torna. Então, o que vai sair de você não é o que saía antes. Dá para saber quem está andando com Deus. Até o rosto da pessoa resplandece. Ela consegue ver o que é mentira. E só a palavra pode nos libertar. Satanás quer você escravo de crenças, de mentiras. Ele quer que você acredite realmente que você não pode mudar, que você não consegue sair disso, que você não consegue ser diferente. Eu sei porque eu já estive lá. Mas quando você decide acreditar no que a palavra está dizendo, você sai dessa prisão, porque a porta está aberta. Você vai viver nela se você quiser. Porque se você tomar uma decisão, você sai. Eu não vou mais ser assim. Eu não vou mais reagir dessa maneira. Você não tem que viver ofendido, você não tem que viver estressado. E o mundo vai dizer tudo isso para você. Se ofenda, se estresse, toma lá da cá, se canse de fazer o bem. E a Bíblia é o mundo invertido. Não se canse de fazer o bem, pague o mal com o bem. Fecha a boca. Aguarda, aquieta. Aquieta. A Bíblia vai nos mandar aquietar e descansar no Senhor. O mundo vai nos mandar correr para lá e para cá, tentando resolver as coisas. O diabo vai dizer para você que se você não fizer, você não vai a lugar nenhum. E Deus vai dizer não. Se envolva com aquilo que tem recompensa. Para de fazer um monte de coisas e faça aquilo que vai te levar ao resultado certo, que é primeiro agradar a Deus. Porque é impressionante quando você põe Deus em primeiro lugar, como as coisas começam a fluir na sua vida. Como as coisas começam a tomar um rumo diferente na sua vida. Elas começam a ser acrescentadas. Então, cada dia que passa, o mundo está apresentando mais mentiras. É para diminuir a família, o casamento, a criação de filhos, o gerar filhos, o priorizar a Deus. São mentiras e mentiras. Por isso que você tem que ouvir a palavra. E não permitir que o diabo te escravize. Porque se você crer em mentiras, você vai ser escravizado. E se hoje, eu vou deixar isso aqui para finalizar. Deus não te chamou para uma vida miserável. Você quer saber se você é um escravo? Olha como você vive. Talvez você vive como uma pessoa miserável, emocionalmente. Nunca nada está bom, você não tem realização, nunca está em paz, não aquieta, não assenta.
Está sempre em busca de mais alguma coisa, ou está brigando por mais alguma coisa, quer ter razão, se ofende com tudo. Toda pessoa que se ofende com tudo é uma pessoa orgulhosa. Mas você precisa acreditar, porque eu posso te dar referências e referências inúmeras que vão fundamentar tudo que eu estou falando. Se é uma pessoa que não tem paz, não é normal. Deus não nos chamou para uma vida sem paz. Tem algo errado. Você não tem paz? Você vive com amargura, ofendido, com mudanças de humor. Deus está mostrando para você que você é um escravo e você precisa sair disso. Mudança de humor é uma coisa que a Bíblia chama de instabilidade. Mente dividida. Por que você muda o humor? A Bíblia fala, alguém pode dizer assim, bispo, mas tem hora que a gente não está bem. Peraí. Você vai ver na Bíblia, e eu posso fundamentar isso aqui tão bem, fácil para você, com um versículo. Alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E mantenham a paz que excede todo o entendimento. Deixe-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Quando você está em paz, você tem alegria. Paulo, quando falou isso, ele estava preso. Não é normal essa mudança brusca de humor. Se você acha que é, de manhã você está de um jeito, daqui a pouco está de outro, não é. Você se habituou. Você precisa descobrir as mentiras e que, em cima delas, você construiu hábitos. E agora você tem que desmontar isso. Porque isso atrapalha sua vida conjugal, sua vida familiar, sua vida em equipe, no trabalho, sua vida no reino, você cumprir com o propósito que Deus tem com você. Se eu digo que amo a Deus, eu obedeço. Se eu quero servir para o reino, eu vou me submeter. Eu tenho direito à renúncia. Eu sou tão livre que eu escolho negar a mim mesma. Eu sou tão livre, eu achava antes que eu era livre. Livre eu me tornei depois. Então eu dizia, ninguém manda em mim, ninguém vai dizer o que eu vou fazer. Era uma escrava, porque quem é livre não fala isso. Quem é livre, isso é conversa de gente escrava. Quem é livre não fala assim. Na verdade, quem é livre, ele simplesmente põe os limites. Não, eu vou até aqui, daqui não vou mais. Não. Para quê? Quem é livre sabe onde deve estar e escolhe. Ele é tão livre que ele escolhe calar, aquietar, aguardar, amar, perdoar, resistir, mudar. Mudar. Ele muda por amor a Deus, por amor a todos que estão ao redor dele. Que egoísmo, não é? Eu digo que amo a Deus, mas não quero me submeter. Que amo a minha família, mas estou transferindo um padrão para todo mundo. Sou estressada, como é que eu deixo todo mundo estressado?
Alterada, deixa todo mundo alterado. É triste alguém ter medo de você, da sua reação, do que vai vir. Tem gente que acha que é bonito quando alguém diz, o fulano é imprevisível. Isso é horrível. É horrível. É maravilhoso quando você lida com alguém que você sabe o que esperar dela. Que a distância você já bate. É isso que vai acontecer, porque eu não espero outra coisa dessa pessoa. Que coisa incrível. Mas por muito tempo, nós aceitamos as mentiras de Satanás. E ficamos numa prisão com a porta aberta e não tínhamos força nem visão para sair. Mas hoje o Senhor está nos chamando a sair de prisões, de lugares que não cabem mais na nossa vida. Vamos nos colocar em pé. A mão no coração. Você sabe. A gente sabe. Às vezes algumas histórias, elas ilustram a nossa própria vida. Elas nos ajudam a ver. Derruba as mentiras. Peça para o Espírito Santo iluminar você, dar a você mais clareza. É aquela oração que nós fazemos. Põe luz nas minhas trevas, Senhor. Põe luz nas minhas trevas, Senhor. Põe luz nas minhas trevas. Eu quero ver. Eu quero ver o que está oculto aos meus olhos. Eu quero ver o que eu não estou vendo. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais proceder assim. Eu não quero mais esse comportamento na minha vida. Eu quero ver, Senhor. Me ajuda a ver. Talvez eu me aprisionei a tantas coisas. Eu tenho vivido um aprisionamento, uma escravidão. E às vezes você está até cobrando dos outros. E se tornando um fardo na vida de alguém. Porque você não se levanta e não toma as decisões que você tem que tomar. Isso é prova de amor, sabia? Eu não posso simplesmente exigir que o outro me ame. Eu preciso me fazer amável. Isso é tolo, isso é uma maneira tola de viver. Quantas pessoas que eu encontro infelizes, mas porque há uma escravidão. A pessoa construiu uma vida em cima de mentiras e mentiras. E por isso que quando ela olha para a vida dela, muitas vezes ela encontra ruínas. Para onde ela olha tem ruínas, tem perdas. Porque a vida inteira ela agiu com base em mentiras. Ela deu mais vazão às mentiras de Satanás do que à verdade da palavra de Deus. E o que a palavra está falando? Ela está trazendo libertação para nós. Ela está colocando luz. Ela está dizendo para mim, para você. Ei,
Você não tem que viver mais assim. As portas da prisão estão abertas. Você não tem que ser essa pessoa. Você não tem que imitar aqueles que te formaram. Você não tem que continuar segurando coisas que, na verdade, não te libertam, mas te escravizam ainda mais. Chega. Vamos sair disso. Eu sempre digo para uma pessoa, quando ela chega e fala, eu estou sem paz, eu estou infeliz. Eu mostro para ela, porque você acredita em mentiras. Não tem outra resposta a ser dada. Se você acreditar em mentiras, você vai viver com base em mentiras. Isso vai atrair para você falta de paz, frustração, falta de energia. Uma insatisfação. A verdade não, a verdade te dá energia, te dá força. Porque te dá visão, você agora sabe que está no caminho certo. Porque o mundo vai relativizar, mas a palavra de Deus deve ser lei na nossa vida. Existe a verdade, e a verdade é Jesus. Existe uma porta, e a porta é Jesus. Existe uma mesa, um grande banquete, onde você encontra tudo. E essa mesa, com esse grande banquete, é Jesus. E nele você encontra paz em meio a tribulações. Você encontra alívio. É a passagem de Estevão, lembra? Que ele foi apedrejado. E olha e enxerga Jesus em pé e fala, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele imitou o Senhor na cruz, que disse a mesma coisa. Como é que sai de uma pessoa dessa uma frase de tanto amor, tanto temor, na ânsia da morte, ensanguentado, dando os últimos suspiros? Só uma pessoa que conhece a verdade não consegue descer ao nível que o diabo quer que ela desça. O diabo nos quer descendo a esse nível de miséria, de revolta. Mas quando você é cheio de Deus, você anda na verdade. E por mais que Satanás queira te puxar para baixo, você não permite. Porque agora você conhece a verdade. E conhecereis a verdade, ela te libertará. A mentira não terá mais poder sobre a sua vida. Espírito Santo, eu oro para que essa palavra tenha entrado de tal maneira, tenha iluminado de tal forma, tenha dado a visão, a clareza, que essa pessoa esteja vendo e conseguindo então tomar decisões. Ela consegue então, diante da verdade, diante da luz que o Senhor coloca diante dela. E quem recebeu a luz tem responsabilidade. Consegue tomar decisões, consegue se posicionar, consegue sair desse lugar da mentira, do engano, da escravidão. Nós estamos aqui para andar com o Senhor, conviver com o Senhor e nos parecer com o Senhor. E dizer não para tudo que é mentira e nos escravizou uma vida inteira. Quanta coisa nos escravizou. Quanta coisa nos aprisionou. Quantos enganos, quantas mentiras.
quanto roubo. Já sofremos por conta das mentiras. Porque o diabo é o pai da mentira e homicida. Ele é um assassino. Assassino de vidas, de sonhos, de destinos, de propósitos. Quantas pessoas ele tem matado através de um sentimento. E ele convence a pessoa de que ela não vai conseguir sair daquilo. Quantas pessoas que têm sido convencidas, Senhor, de mentiras. De que não há saída para elas. De que elas devem viver daquele jeito, ou já passou de hora, ou por que mudar, ou é difícil demais, ou não tem outro jeito de viver. E com isso, quantas infelizes, frustradas, amarguradas, ofendidas. Quantas pessoas, Senhor, que têm sido roubadas. E a raiz disso são crenças mentirosas. Ela acredita em mentiras. E ela age com base nessas mentiras. Ela acredita na mentira da impunidade. Ela não acredita na lei da semeadura, que a colheita é obrigatória. Ela não acredita que o Senhor não trabalha com meias verdades, que o Senhor não trabalha onde há hipocrisia. Quantas pessoas que têm vivido envoltas em enganos e mentiras. E a tua palavra fala, não se engane, não se deixe enganar. E eu oro para que o engano caia. Para que essas mentiras caiam, para que essas vendas caiam. Para que a libertação aconteça aqui. Para que onde há cegueira, engano, seja arrancado agora. Que o Senhor dê uma consciência viva, um entendimento, clareza, que cada um consiga ver os pontos cegos, as mentiras, os enganos. E se alinhar com o Senhor. Porque eu percebo o Senhor dizendo, venha, eu estou te chamando, saia. A porta da prisão está aberta, saia daí. Eu não te quero mais aí. Saia dessa religiosidade, saia desse vício, saia desse mundo de imoralidade, saia desse mundo de engano. Saia desse engano. Saia desse lugar. Eu não tenho esse lugar para você. Você acreditou em mentiras uma vida inteira. E eu estou tirando você disso. Saia dessa hipocrisia, dessa falsidade. Se liberta dessa dependência de imagem. Saia dessa religiosidade. Se livra dessas historinhas que você conta para você. Joga essas desculpas fora. Saia desse lugar. Desse lugar que te aprisiona, que te escraviza. Eu estou te chamando para fora. Eu tenho uma vida livre para você. Conviva comigo. E vive em liberdade. Eu oro, Senhor, porque quantas pessoas como eu, por muitos anos acreditei em mentiras. Acreditei em sentimentos.
E perdi tempo com isso. Mas eu estou tão grata por conhecer esses princípios, por conhecer a verdade. Isso trouxe paz, alegria ao meu coração, realização, tranquilidade em relação ao futuro. Tantas coisas que eu não tinha, passei a ter, por conta da verdade, porque a verdade liberta e nos coloca num lugar seguro, de honra, de segurança, de garantia, de paz, num lugar de vitória. Senhor, eu oro para que ela tenha prazer em evoluir todos os dias e que a caminhada dela seja progressiva. Que ela tenha prazer em estar sempre crescendo, mudando. Nos ajuda, Senhor. Que jamais venhamos a parar de crescer, de progredir, de melhorar. Que hoje eu quero ver o que eu, Cléo, preciso mudar. Eu quero, Senhor, orar para que eu e cada um que está num estágio espiritual, está num lugar agora, espiritualmente falando, consiga ver as mudanças que cabem para esse momento, que são necessárias para esse momento. As mentiras que ainda acreditamos. Porque sabemos que estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. E até no nosso último dia de vida estaremos progredindo e descobrindo alguma mentira que estava escondida. E eu oro para que hoje possamos ver e sair daqui num nível mais alto. Vamos, saia da prisão. Talvez você está apático. Talvez você é um obreiro apático. Você é um membro antigo apático. Talvez você é uma pessoa que já conhece Jesus há muito tempo, mas está apático. Talvez você não vê crescimento na sua vida. Saia. Saia da prisão. E volte a crescer. Volte a avançar. Volte a se desenvolver. A caminhada do justo é progressiva. É desmontando mentiras o tempo todo. É se parecendo cada vez mais com Jesus. É se libertando dia após dia, indo para um nível mais alto. Toma a decisão aqui hoje que você não vai mais aceitar uma vida sem avanços, sem progresso, apática. Uma vida que não evolui, um ministério que não evolui, uma família que não evolui. Não aceita isso. As portas da prisão estão abertas. Não deixa nada te aprisionar. Você pode crescer como homem, como mulher, como profissional, como pai, como mãe, como líder. Você pode sair daqui melhor. Desmonta agora essas cadeias mentirosas, enganosas, e levante-se decidido a ser melhor, a amar mais, a se dominar, a responder com a fé e não com sentimentos. O Espírito Santo está pronto a te ajudar. Saia da prisão! As portas estão abertas. Mas é pelo teu Santo Espírito, não por força, nem poder, mas é pelo teu final. Na estagnação, a vida do cristão é caminhando, é crescendo, é melhorando, é evoluindo. Se a sua vida parou de crescer, parou de evoluir, tem algo errado nisso. E só você pode tomar uma decisão aqui hoje.
Tem alguma coisa travando, alguma mentira travando. E Deus quer que você rompa com isso aqui hoje. Eu vou servir a ceia agora. E você deve aproveitar esse momento da ceia para romper com cadeias. A vida do cristão é progressiva. Você cresce mentalmente, emocionalmente, porque você está crescendo espiritualmente. Você cresce como pessoa. Você cresce na vida. Não é normal você ter as mesmas reações que você tinha antes. Não é normal você responder da mesma maneira. Não é normal sair de você as mesmas falas que sempre saíram. Quando a palavra entra, ela nos muda. Ela muda o nosso vocabulário, porque muda o nosso modo de pensar. Muda o nosso comportamento, muda o nosso estilo de vida. Nossas decisões são diferentes. Nossos resultados são diferentes. Não é normal uma vida que não progride. Eu e você temos que sair daqui vendo com mais amplitude e tomando decisões corajosas que vão nos levar para um nível mais alto. Eu oro, Senhor, para que tudo fique tão claro para cada um e que eu deixe pessoas melhores e eu saia melhor desse dia. Todos nós temos que sair daqui bem melhores no nível mais alto. Que a palavra continue ecoando e tocando profundamente. Porque não é normal eu ter as mesmas reações de antes. Isso é coisa do passado. E não é normal que eu fique no mesmo lugar em que estou. Eu tenho que andar um pouco mais, eu tenho que ir para um nível mais alto. Eu tenho que sair daqui melhor. Mais mansa, mais equilibrada, amando mais. Mais dominada ainda pela fé. Assim cada um. Com a convicção que só a tua palavra dá. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Continue falando e tocando profundamente. Para a glória do teu nome. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.